Como ser uma pessoa mais criativa, como exercitar a criatividade. Criar atividade. E como toda atividade, quanto mais você faz, melhor você fica. Lembrando que todo mundo começa do zero. Ninguém nasce criativo. Existe uma tendência de, se você foi exposto a mais coisas artísticas na sua infância, você tende a se aproximar da arte com mais afinco durante a sua vida, de forma inconsciente ou subconsciente. Mas ninguém nasce criativo. Assim como ninguém nasce sabendo falar, andar, nadar, pintar. Todas são atividades. Então, se você não se considera uma pessoa criativa, zero criatividade, provavelmente você não tem atividades de criação no seu dia a dia. É muito mais comum as pessoas não serem criativas do que as pessoas serem criativas. É uma extrema minoria, especialmente hoje em dia, porque para você criar, você precisa de um tempo ocioso de concentração. É o ócio criativo. Que é isso? É um momento sem distrações que você está focado em desenvolver uma ideia. E hoje em dia as pessoas praticamente só se concentram, seja para ler um livro ou para trabalhar, só se concentram sob pressão, obrigação ou necessidade. Isso porque a gente costuma gastar o nosso tempo ocioso consumindo coisas que os outros criaram, ao invés de criar as nossas próprias coisas. Lembrando que na natureza nada se cria, tudo se transforma, ou seja, o hábito da criatividade nada mais é do que juntar peças que estão espalhadas por aí, pedaços de ideias que já estão na sua mente, e compor um novo elemento, uma nova combinação, como fazer um novo drink. Provavelmente, se você for fazer um novo drink, todos os ingredientes já existem, mas essa combinação específica que você está tentando desenvolver ainda não foi feita. Como é que eu começo? Ícaro, eu sou zero criativo, zero criativa. Você começa sentando e tentando criar alguma coisa. Lembrando, você não precisa conseguir. No seu primeiro dia de aula de natação, vão botar o que em você? Boias. Mas vão lhe botar na água. Não é pra você conseguir nadar perfeitamente no primeiro dia. Não é esperado que você consiga. Você tá lá pra você tentar, certo? E obviamente, quanto mais você tenta, mais aos poucos você vai deixando de precisar das boias. Mais você vai conseguindo. Ou seja, praticar a criatividade não é se obrigar a ser criativo. É simplesmente praticar. É sentar para praticar. E aí você pode determinar o tempo que você quiser. Pode ser 5 minutos tentando desenhar alguma coisa, pensar em algum texto, pintar ou criar uma fotografia do zero sobre algum aspecto que lhe interessa. Não importa. Então sim, quanto mais você praticar, mais você vai se aproximar da criatividade. Como começar o processo criativo? Para criar algo, você não precisa esperar a inspiração chegar enquanto você faz outra coisa. Para a inspiração chegar, você senta e você foca, sem distrações. É assim que você seduz a inspiração e ela acaba vindo. Acredite em mim. Quem usa isso são as escolas. As escolas lhe passam informação, você anota essa informação e elas lhe passam o quê? Uma tarefa de casa, para que você no mesmo dia receba essa informação ou tente extrair e relembrar as informações que você acabou de aprender. Dessa forma, você pensa sobre o mesmo assunto 2 vezes no mesmo dia e não simplesmente uma. Por isso, nessa aula você vai receber sim uma tarefinha de casa, e é super gostosa, especialmente para quem não tem o hábito de criar, que vai ser assistir um episódio na Netflix. Existe um documentário sobre criatividade na Netflix, o melhor documentário sobre criatividade que eu já vi, e não precisa assistir tudo, é só o primeiro episódio, que é com o ilustrador Christoph Niemann, simplesmente um cara brilhante. E o episódio é sobre o pedido de um cliente e como ele desenvolve a ideia para esse cliente. E não só mostra o processo de criação dele, como o próprio episódio é dirigido com base no processo de criação desse gênio. Eu assisti 4 vezes e cada vez que eu assisti eu chamei uma pessoa diferente para assistir comigo. E a segunda tarefa de casa é um livro fininho chamado Roube como um Artista, especialmente para quem já tem algum certo tipo de prática artística no seu dia a dia. Esse livro é o autor lhe fazendo um carinho, a forma de pensar que ele vai lhe mostrar é realmente tranquilizante. É um livro fino, rápido de leitura, o texto é grande, tem muita ilustração. Se você tiver um hábito da leitura, você consegue ler na própria livraria. Beleza, quero praticar criatividade escrevendo, desenhando. E aí eu faço o quê? Eu sento, deixo tudo no silencioso, me isolo, boto a folha em branco na frente e vai? Sim, mas existe uma ferramenta que pode ser muito útil para você, que é